Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Evangelho de Mateus 23, 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Vamos orar? Meu Pai, nós te agradecemos pela já leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo louvor, ó Deus, que o Senhor colocou nos nossos corações para entoarmos ao Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que aqui está, por cada pessoa que nos ouve e pela Tua presença neste lugar que é o mais importante, Senhor. Deus, nesse instante eu quero fazer menção nesta oração ainda pela vida do Rodrigo. Que o Senhor venha ter misericórdia daquela casa, daquele lar, daquele amigo, Senhor. Que no nome de Jesus, Tua vontade prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos diante da palavra do Senhor, Jesus repreendendo os fariseus e mestres da lei da época a respeito de um comportamento que eles faziam e de outro que não. E para entendermos essa questão um pouco melhor, nós vamos voltar um pouco daquilo que temos falado, todas as vezes que temos a oportunidade de falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Foi assim lá no início com Caim e Abel, levar a sua oferta ao Senhor em adoração. Nós vemos os patriarcas, Abraão sendo o primeiro ali a fazer essa atitude, sem mesmo ainda haver a lei, seu filho Isaque e as promessas de seu neto Jacó, que no caminho de Padã Aram para Berseba, anoitece, ele dorme, tem um sonho que uma escada toca do chão até o céu, do céu o Senhor se manifesta e faz a ele promessas. Então ele, ao acordar, naquele lugar ele puxou uma pedra para fazer de travesseiro, ele coloca aquela pedra de lado, dizendo que ali seria um altar do Senhor. Se o Senhor fosse com ele nessa viagem, ele seria o seu Deus, aquele lugar ele faria um altar ao Senhor onde ele deixou essa pedra e daria o dízimo de tudo. Logo depois nós vemos Moisés fidelizando as leis, escrevendo as leis ali junto, recebendo as leis de Deus, melhor dizendo, dentre elas o cumprimento dos dízimos para os judeus. E ali nós temos a demonstração de como deveria ser feito, aonde deveria ser feito e quando deveria ser feito. As especificações dos dízimos para os judeus estavam bem contidas ali. Nós vemos mais adiante em Malaquias, Deus repreendendo o seu povo por não fazer com o que havia sido escrito na lei. Então, em todo instante, nós vemos que há uma adoração de mãos dadas com os dízimos e ofertas. Nós vemos que é uma atitude de adoração desde o Velho Testamento. Só que nos dias de hoje, parece que pessoas querem fazer uma nova hermenêutica da Bíblia, uma nova tradução, dizendo que a Bíblia não diz que nós devemos dizimar ou ofertar ao Senhor no Novo Testamento. O engraçado é que, se você conversar um pouco com essas pessoas, eles dizem que abrem mão do dízimo porque é uma prática do Velho Testamento. Mas no Velho Testamento também está contido promessas que muitos deles não querem abrir mão. Por exemplo,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando normalmente você utiliza essas palavras, as pessoas logo se sentem ali abençoadas e recebem. Nós vemos várias promessas se cumprindo ali no Velho Testamento, porém, algumas pessoas preferem deixar um pouco de lado. Talvez nós teríamos que tirar o Velho Testamento das mãos dessas pessoas e deixar só o Novo Testamento. Não é verdade? Mas Jesus vem completar tudo isso que a gente falou. Tudo isso que a gente vem falando, na verdade. Quando ele diz que os fariseus davam o dízimo, ou o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam outras coisas, ele está colocando a mesma importância de dizimar e de ofertar com a questão deles serem fiéis, de terem fé, de obedecerem à lei e, obviamente, de ser misericordiosos, que era o que eles não faziam. Então, eu quero perguntar ao seu coração nessa noite. Talvez o seu coração não esteja firmado de entendimento quanto à adoração que se há em ofertar e dizimar ao Senhor. Pois nós estamos aqui lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que está no Novo Testamento, e o próprio Jesus dizendo que deveria ser feito também, assim como eles faziam, a entrega do dízimo, a lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Nós não vemos Jesus dizendo, principalmente nesse texto, assim, não, o dízimo vocês podem deixar de lado. Não tem interesse, não é interessante. Vocês têm que fazer só isso, obedecer à lei, vocês têm que fazer a justiça, vocês têm que usar de misericórdia, vocês têm que ter fé. Não. Jesus incorpora a mesma situação dos dízimos. Ele compara, melhor dizendo, a mesma situação dos dízimos com a lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Não há, queridos, não há uma outra interpretação senão a própria Bíblia Sagrada. Não há uma outra explicação senão a luz da palavra do Senhor. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Nós estamos vivendo um momento que a necessidade dos missionários gritam. E somos nós quem sustentamos essas pessoas. Somos nós, com os nossos dízimos e ofertas, que abençoamos essas pessoas para que elas possam continuar pregando a palavra do Senhor. Quem se lembra da história que eu contei aqui uns dias atrás sobre o William Carey, que foi pregar na Índia? Ele estava dizendo que ele iria a um poço caçar tesouros, mas que a sociedade batista britânica da época teria que segurar as cordas para que ele pudesse descer. E essas cordas eram, sim, ofertar na vida dele, orar pela vida dele. E ele largou tudo que ele tinha e foi pregar a palavra do Senhor na Índia. E foi sustentado com dízimos e com ofertas das igrejas daquela época. Queridos, existem missionários hoje. A grande maioria deles vive do que as igrejas enviam. Talvez muitos de nós aqui estará passando por uma situação dessa, de um dia poder estar em outro país, em uma outra cidade, fazendo missões, pregando o Evangelho. E você talvez vai se lembrar desses dias de hoje. Mas que esse dia de hoje também seja uma adoração na sua vida. Que você possa olhar para esse alvo, colocar no seu coração, orar a Deus no seu coração, separar uma quantia, uma oferta no seu coração para a campanha de missões mundiais. Nós enviamos para o sustento de missionários, nós enviamos para o sustento de famílias e, principalmente, nós enviamos para o sustento da palavra de Deus continue sendo pregada. Portanto, queridos, que o seu coração esteja aberto para a adoração ao Senhor, para o reconhecimento de que tudo que você tem
vem dele, porque a misericórdia dele nos alcançou. Tudo vem dele. E não há nos nossos corações voluntariedade de dar alguma coisa, senão a vontade do Senhor, senão nós reconhecemos que tudo vem dele e a ele devolvemos. Amém? Que você possa, nesse instante, estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo, e já, caso você não tenha trazido hoje, preparar o seu coração em oração, para que você possa estar com a sua oferta especial para missões. Em nome de Jesus.